família da Natação Criativa! Quero agradecer muito a sua presença, que acompanha a gente pelo YouTube, pelo Spotify, os mais de 360 mil seguidores lá no Instagram. E hoje a gente vai falar sobre treinamento a longo prazo, treinamento de alto rendimento, educativo, um pouquinho sobre a natação. E eu trouxe o especialista no assunto, Jefferson Lima. Muito obrigado pela presença, Jefferson. Valeu, Renato. Eu que agradeço mais uma vez estar participando do seu podcast. Eu espero estar contribuindo aí para os seus seguidores, que a gente traga muito conteúdo legal hoje. Já é o segundo episódio aí do Jefferson. Você que não viu o primeiro, ele falou como você, que é técnico, professor, fazer trabalho online, planilhas, como fazer o trabalho individualizado, como aumentar a sua renda. Vou deixar o card no final, ou se você não achar, me chama nos comentários que eu mando essa outra entrevista. E antes da gente entrar nesse assunto, quero pedir um favor seu, vote na Natação Criativa, estamos concorrendo ao melhor podcast 2025 na seção de esportes. Acesse o site Prêmio MPB, vote na Natação Criativa, a única da área da natação. Estamos concorrendo, ficamos entre os 10 melhores e agora é a reta final. Agradecer também os nossos parceiros, a Flote Materiais de Natação. Tenho certeza que lá em Fortaleza, lá no Ideal, o Jefferson utiliza a Flote. Então, nadadeira, palmar, materiais super duráveis com qualidade ISO 9001 e todos os materiais são testados aqui na USP. Então tem um polo dentro da USP que testa cada material que chega na borda da piscina. Plataforma Educar, com diversos cursos para você estudar onde quiser, como quiser e quantas vezes você quiser, tudo com certificado. O aplicativo da SwimTrack que te auxilia aí no monitoramento do seu aluno. Faça avaliação pedagógica, aeróbica, anaeróbica, tenha todos os dados do seu aluno na palma da sua mão. Sobrasa, Sociedade Brasileira de Salvamento Aquático, que visa a redução no número de casos de afogamento. Você que precisa de dados sobre prevenção aquática, acesse o site sobrasa.org e tenha todos os dados na palma da sua mão e ainda vire voluntário Sobrasa. Preenche o formulário dentro do site e a gente manda um kit para você com boné, camiseta, gibi para você levar um projeto. São 17 projetos diários que a Sobrasa faz no Brasil inteiro com diversos voluntários. Raizo, nova metodologia no mercado que te auxilia aí para você aumentar a vida útil do seu aluno trabalhando gamificação dentro da piscina. E a WL Salvamentos Aquáticos está aqui em cima, leva profissionais capacitados para condomínios, clubes, academias, então precisa de porteiro, recepcionista, salva-vidas, bombeiro civil, profissional que você precisar, entre em contato no 11 982 715497, tem um profissional treinado aí na sua região. Mas vamos deixar de papo, vamos que interessa, Jefferson. Qual a importância aí dos exercícios educativos da natação para o desenvolvimento técnico do nadador? Bom, os educativos eles são importantes porque a gente fraciona, né, o exercício em partes menores para a gente corrigir algumas pontualidades ali, algumas fragilidades que os alunos vão ter, os atletas vão ter, né? Então, são exercícios importantes para a gente realmente melhorar a parte técnica, né, e ter o ganho significativo para que esse nado possa ser mais econômico e mais eficiente, né? E tem alguns momentos do treino que a gente coloca, tem técnico que gosta de colocar mais no começo, tem técnico que coloca no final, no meio. Eu gosto muito ali no início, onde o nível de atenção desse aluno, atleta, está maior, ele consegue captar melhor o movimento. Você tem alguns momentos ou tem algumas estratégias, fala, nesses momentos eu utilizo tal momento, depois utilizo em outros. Cada dia, né? Cada dia a gente tem estímulos diferentes no treinamento, né? Então, tem dia que o foco maior é técnica, normalmente no dia de regenerativo, então a gente dá um enfoque maior na técnica, então a gente meio que trabalha a técnica do começo ao fim, né? Então a gente sempre vai inserindo isso. Naqueles dias mais puxados, eu costumo fazer técnica entre séries fortes, né? Que você acaba desenvolvendo ali o descanso de uma forma mais eficiente, porque você trabalha a técnica também no descanso. Mas a gente tenta trabalhar a técnica todos os dias, né? Principalmente quando a gente está rodando em baixas intensidades. Eu costumo dizer para eles que o A1 tem que ser perfeito sempre. Então eles têm que buscar a perfeição quando estão nadando em A1, porque é mais fácil, né? E aí você condiciona o corpo a realmente executar essa técnica em maiores, né, progressões de intensidade. Então a gente costuma trabalhar todos os dias, mas lógico, naqueles dias mais leves a gente consegue dar um enfoque maior. Você comentou aí desse trabalho depois de séries fortes, também é legal porque ele mantém a técnica mesmo
com fadiga. Então, porque isso acontece na competição. Ele está fadigado e ele tem que manter essa técnica e até algo para ele se adaptar. E eu que lanço muitos educativos dentro do meu Instagram, são mais de 360 mil seguidores que adoram e pedem, os vídeos mais visualizados são de educativos. E aí, às vezes, te lança algum educativo e fala, mas esse educativo não serve, esse educativo é ruim. Existe os deseducativos que as pessoas falam, esse educativo não presta ou não tem isso? Eu acho que o principal é você saber o que está fazendo. Eu acho que todo educativo ele serve, né, para alguma coisa, mas se você faz sem o propósito, sem a consciência do porquê está fazendo, aí realmente qualquer educativo ele pode ser errado, né? E qualquer educativo pode ser certo, vai depender da sua pegada, né? Então não adianta só dar o educativo por dar. Então, o feedback do profissional é importante, você conscientizar quem está aplicando esse educativo para que ele serve, explicar o objetivo, a cada chegada explicar para ele o que melhorou, o que não melhorou. Mas como vocês selecionam os seus educativos no dia a dia? Cara, qual que é essa curiosidade também para você não cair na mesmice e na rotina? Eu gosto de atacar em três frentes, né? Trabalho de core é muito importante, então a gente estimula muito core. A gente busca muito educativos que trabalham a simetria do corpo, né? Então você fazer exatamente de um lado que você faz do outro lado, né? E a gente busca muito educativos de encaixe de alavancas, né, na parte submersa da braçada. Então essas três frentes a gente sempre tenta atuar. Normalmente o educativo ele não serve só para uma coisa, né? Só para uma característica. Então a gente consegue trabalhar algumas situações dentro do mesmo educativo e baseado no que cada atleta ali precisa, cada aluno precisa, né? Alunos de personal, atletas da equipe, enfim, a gente vai tentando direcionar para corrigir essas fragilidades, né? Mas a gente gosta de atacar nessas três frentes. E lógico, tem aqueles educativos também de saída, de virada, né? Que são mais específicos. Mas de um modo geral, para a parte nadada, a gente gosta de atuar em core, né? Posição das alavancas e simetria. E se você ficou curioso para saber mais sobre educativos, eu tenho uma entrevista com o Thiago Ferreira que a gente se aprofunda bastante sobre educativos. Só me chamar aqui nos comentários, eu vou deixar no começo da entrevista também para você clicar e ir nessa entrevista. E se a gente falar de periodização, que é uma coisa muito comum, é muito falado na natação, o que é essa periodização e por que ela é tão importante no desenvolvimento do nadador? A ciência do treinamento já mostra que você periodizar, você realmente vai ter ganhos, né, significativos. Periodizar nada mais é do que dividir o seu treino em períodos, né? Então, cada período você vai ter algumas características, né? Então, a grosso modo, você vai ter ali a pré-temporada, né? Que é o período geral, né? A fase geral do treinamento, um momento específico, né? E o momento competitivo. E o período de descanso, que é essa transição entre os ciclos. Dentro dessas características de cada período, né? A gente vai trabalhar de uma forma mais geral ou mais específica, né? O treinamento. Na nossa forma de pensar, né? Na nossa forma de agir, a gente trabalha sempre o início dessa pré-temporada com um período de recondicionamento, né, onde a gente vai trabalhar muita técnica, e aí os educativos eles vão ser uma predominância, né? Depois a gente entra nos blocos, né, mais específicos, que são sempre iniciando pela força, que é a base de tudo. Depois a gente passa por um bloco de resistência, a gente faz uma transição rápida, depois a gente vai para a potência e logo depois dessa potência vai se encontrar ali os principais eventos do macro. E essa periodização, você já inicia no começo da temporada e segue ela o ano inteiro? Ou você vai vendo a resposta do atleta e vai montando essa periodização conforme vai evoluindo o ano? Quando encerra a temporada, né, que a gente já tem o calendário da temporada seguinte, normalmente eu sento com o meu auxiliar técnico, a gente faz uma reunião e a gente quebra a cabeça para montar essa periodização do ano, né? Então a gente já começa o ano periodizado, mas lógico, esse treinamento ele é flexível a mudanças, mas a gente procura ao máximo seguir aquilo que a gente planejou, né? Então a gente planeja já o ano com 2 ou 3 macros, né? Esse ano a gente acabou fazendo 3 macros, mas normalmente 2. Mas pela previsão do calendário do ano que vem da CBDA, a gente acha que vai ter que fazer de novo três macros. Mas a gente tenta seguir realmente aquilo que a gente planeja. E como equilibrar o trabalho técnico com o treinamento físico e volume e ainda tem intensidade dentro de uma periodização durante o ano? Isso aí é a gangorra fisiológica do treinamento, né? Então, cada período vai ter mais ênfase em força, mais ênfase em resistência. Alguns períodos cabe mais o trabalho técnico, mas você acaba trabalhando tudo sempre, né? O que vão mudando as predominâncias, né? No bloco de resistência, a gente, né, foca mais na tolerância, na resistência. Na força, a gente usa muito implementos, né?
Na transição, a gente diminui o volume para já preparar para a potência, que é onde entra muito race pace, esses treinos mais específicos. E a academia, né, a parte a parte fora d'água, acompanha esse processo, tudo linkado com a parte dentro d'água. Então, a gente trabalha tudo o ano inteiro, mas as predominâncias elas vão mudando de acordo com cada bloco que a gente se encontra. E claro, quando a gente monta essas periodizações, o nosso objetivo é o resultado no final, ou a cada prova, ou cada evento que a gente vai ter dentro do final de cada ciclo. E só que tem momentos que o resultado não é tão importante. Como a gente pega as categorias iniciais, não vamos falar categorias iniciais, mas o início ali, né? Não, para não ser pejorativo. Como equilibrar isso sem a gente queimar a etapa e sem ter essa especialização precoce e correr o risco de perder atleta no meio do caminho? Essa é uma parte muito problemática hoje, né? Então a gente tem a chegada das redes sociais de uma forma muito mais forte na sociedade, impacta muito, né? Então as pessoas querem mostrar, querem se mostrar nas redes sociais e muitas vezes o resultado ele parte, a pressão já começa em casa, né? Muitas vezes os próprios pais fazem da vida dos filhos pequenos atletas profissionais, né? Antes da hora. Então lida de uma forma muito, já quer dar toda a condição para aquela criança, né? Antes da hora, ao meu ver, né? E muitas vezes o Instagram da criança parece o de um nadador profissional, né? Então a gente olha com certa estranheza para isso. Então essa é uma dinâmica hoje que a gente tem que ter uma certa cautela, né? Para não estimular demais essa precocidade. E eu costumo dizer que na base a criança precisa aprender a nadar, né? Nadar bonito é um bom indicativo de boa técnica, né? Então aquelas crianças que nadam bonito, elas provavelmente estão nadando mais próximo de uma técnica correta. Gostar de nadar, que é o principal. Para quando chegar nas categorias mais acima, mais adiante, que são as categorias mais competitivas, por exemplo, como no infantil, que já começa os brasileiros, já começam as competições internacionais, que elas venham a realmente lapidar aquilo que elas já construíram e não a gente realmente ter que ensinar tudo, né, ainda no infantil. Então, essa base ela serve para isso, para uma construção sólida de fundamentos e que a criança realmente goste de nadar, né? Que ela sinta falta quando ela não vá para o treino, né? Então, se a gente conseguir chegar no infantil com essa base sólida para a criança começar a receber treinos mais intensos, sem a gente ter que corrigir tantos erros tão grotescos assim, podendo dizer, a gente está num caminho legal, né? E tentar segurar a onda aí dos pais nesse processo porque realmente o que importa é lá na frente, né? Você falou da segurar as ondas dos pais, também tem a onda local que a gente trabalha, diretoria, que faz essa pressão por resultados em todas as categorias. Não quer dizer que a gente não tenha que dar resultado, mas ao mesmo tempo, esse resultado tem que ser a longo prazo. Não adianta eu dar um resultado no mirim, no petis e chegar no infantil e essa pessoa desistir. Então, como fazer esse treinamento aí a longo prazo? Como conscientizar a família, comissão técnica, diretoria e, como você disse, até o atleta, que às vezes é um mini atleta ali. E que fase você acha que é importante a gente começar essa especialização? Quando eu devo iniciar uns treinamentos aí aumentando o volume, exigindo mais resultado dessa pessoa? Essa transição do Petis 2 para o infantil ela é muito importante, né? Então, nesse momento, principalmente no segundo semestre ali do Petis 2, já é interessante fazer algumas adaptações, né? Tanto de implementos como de volume de treinamento, já preparando esse atleta para subir para a equipe de cima do infantil, onde a demanda vai ser um pouco maior por resultados, né? Mas ainda assim experimentando o máximo de provas possíveis, né? Ainda assim deixando livre o atleta escolher algumas provas, o treinador indicando algumas outras, porque ainda não é uma idade que a gente pode cravar e dizer fulano é velocista, fulano é nadador de borboleta. Eu acho que ainda tem um caminho para se descobrir ainda outras possibilidades e essa transição do Petis 2 para o infantil ela é muito importante. E aí, como integrar essa família nesse processo? Conscientizando esse pai, essa mãe, desse processo a longo prazo dessa criança, porque o pai às vezes quer o resultado rápido e gosta muito de comparar com a grama do vizinho, né? Eu já várias vezes dentro do clube eu tive pai que fala, ah, mas fulano evoluiu, meu filho não evoluiu. Aí a gente pegava a frequência, o outro tinha frequentado o dobro do que ele tinha frequentado. Então, como você criar essa consciência dessa família? Uma conscientização, né, partindo da comissão técnica, né, conversas frequentes com os pais, reuniões periódicas, trazer profissionais de outras áreas para palestrar, para conversar, atletas mais maduros, né, dar o seu parecer ali, dar uma palavra,
enfim, falar da experiência, como foi esse caminho até chegar nesse momento já de atleta maduro. Mas é uma conscientização, né? E eu acabo percebendo que alguns treinadores não conseguem, né? Acabam se tornando reféns de alguns comportamentos, de alguns pais mais entusiastas ali. E aí esse processo ele pode ser bem danoso, porque no final quem sofre é a criança, né? A criança que ganha tudo, é tudo perfeito, maravilhoso. A partir do momento que a criança começa a não ter o desempenho que se espera, para de ter graça, né? Porque só é legal se ganhar. Então, essa condição de só ser legal, só ser atrativo se ganhar, é algo que a gente tem que tirar, né, nesse início da formação dos atletas na base. E na natação a gente sabe que o ganhar é um só, né? Então não são todos que vão ganhar, na verdade é a minoria. E às vezes a gente passa 2, 3 temporadas, às vezes nem sem melhorar o próprio tempo. Então a gente ter essa consciência e criar essa consciência nesses atletas, que é o grande desafio, que mesmo sem resultado, sem conquista, ele tem que estar treinando, ele tem que estar prosperando. E o que você percebeu de evolução ou não nesses últimos anos da natação, mas se a gente olhar por parte desses atletas, né? Então, esses atletas, principalmente nesses momentos de frustração, como lidar com eles? Eu percebo que está cada vez mais difícil lidar com fracasso a cada geração, né? Então, eu sou treinador desde 2007, né? E eu tenho percebido que a frustração é um gatilho para desistência, né? É quase que imediato. Então, eu procuro, né? Eu trabalho principalmente com infantil para cima, né? Então, eu procuro muito deixar claro que fisiologicamente o corpo não vai responder sempre. Vai ter competições que a gente não vai estar em condições, mas que entrar para fazer o melhor é o fundamental. Aquela competição passa a ser uma competição treino, que você não espere baixar o tempo todas as vezes, porque senão em 2 anos, 1 ano, vai ser recordista mundial, né? Então, não funciona assim. E que as categorias de base, principalmente ali no infantil ainda, muitas vezes até treinando mal você melhora, devido à puberdade, devido a outras situações que você ganha força, você ganha estatura, você ganha uma série de capacidades fisiológicas que vão gerar performance. Então, às vezes, até não treinando você melhora. Mas quando chega ali no juvenil, no júnior, a coisa muda de figura. E realmente não é fácil, né? Então a gente tenta trabalhar essa conscientização de que realmente a gente vai estar bem nas competições-alvo, teoricamente, porque nada é garantido, né? Mas o trabalho é feito para que você performe realmente na competição-alvo e que tenha paciência nesses momentos, né? Que a gente sabe que aquela competição ela é importantíssima, porque, ao meu ver, nenhum treino supera uma competição. E mesmo naquele momento que você não está 100%, você vai entrar para executar, você vai entrar para executar uma estratégia, para testar novas possibilidades. E de repente pode até sair, né? O seu melhor tempo da vida, mas que se não sair, faz parte do processo. O Jefferson falou que começou em 2007, eu comecei em 2004. Essa dificuldade da frustração eu também enfrento, mas uma outra dificuldade que é legal a gente levantar aqui é a parte da agenda, né? Cada vez esses atletas com agendas malucas, aulas integrais, trabalhos, ou às vezes é inglês, é não sei o quê. Então, hoje em dia eles estão muito atarefados e como conciliar o treinamento, a natação, a preparação física, a preparação mental, a fisioterapia, com toda essa jornada desse atleta. É uma dificuldade grande, né? Mas assim, pelo menos na minha experiência, a gente consegue ter um, um entorno ali dos pais muito legal, a gente consegue fazer dobras, eles conseguem fazer a parte física. A maioria tem nutricionista, né? Alguns pagando, outros com parcerias. Então a gente tem conseguido fazer, né? Porque eu acho que o grupo ele é homogêneo, né? Mas não sei dizer se com outro grupo funcionaria tão bem, né? Mas a gente consegue conscientizar essa importância deles realmente estarem atuando em todas essas frentes dentro da preparação. E a gente tem conseguido atingir aí esses objetivos além do treinamento, né? E você comentou que você começou em 2007. Até hoje, o que você viu de novas tendências, de mudança no treinamento, na evolução da natação, lá atrás até hoje? Mudou muito, né? E quando eu fui atleta, era totalmente diferente, né? Ninguém dava importância ao submerso, os treinamentos eles eram muito volumosos, praticamente todos os dias de uma forma muito semelhante, né? A mesma meta de volume ali. Hoje a gente consegue realmente diferenciar cada sessão de treino com uma especificidade, com uma predominância, a gente consegue isolar melhor, a gente consegue separar melhor o treinamento dos velocistas, fundistas e meio fundistas, né? Então, meio que todo mundo ficava no mesmo balaio antes, né? Então, a gente consegue fazer essa diferenciação.
muitos equipamentos novos, muitos conceitos novos, né? Que a gente consegue aplicar hoje no treinamento. Então, assim, a gente está em constante evolução. Eu fiquei afastado um tempo, né? Durante 5 anos da natação, como treinador, e fiquei no polo aquático esse tempo, sem interrupção. E quando eu voltei, já 5 anos depois, já era um cenário completamente diferente, né? Mas eu tive a sorte de quando eu voltei, eu fiquei um tempo com o Luiz Altamir, né? Então a gente teve uma troca muito forte, foi uma Casamento, né? um casamento e uma capacitação muito forte, porque a gente estava junto com o Arilson, né? Que hoje está nos Estados Unidos. Então, eu acabei que eu voltei já aproveitando ali ao máximo, né, essas novas ideias, novas temáticas da natação. Então, a gente conseguiu realmente adequar a nossa forma de trabalhar com essa troca que eu tive, né, durante esses 3 anos e meio. Então, foi muito importante. A espinha dorsal do que a gente faz ainda é muito parecido, né, mas os conceitos e as variações, né, o repertório de séries da gente melhorou muito nesses últimos 3 anos. É, e teve a preparação física, né? Então, preparação terrestre, fora da água, teve uma mudança drástica de anos para cá. E também introdução de muita tecnologia para dentro da borda da piscina, análise biomecânica, e agora a gente trazendo a inteligência artificial para dentro da piscina. O que você vê de novas tendências aí de tecnologia? Eu vejo que tem muitas possibilidades, né? O celular, ele é uma riqueza absurda, né? A gente tem muitos aplicativos aí que a gente pode estar introduzindo no nosso dia a dia, tanto na parte da fora d'água, né? Da academia, como na parte dentro da água, né? É fundamental hoje ter GoPro, para fazer GoPro similar para fazer as imagens subaquáticas, né? Você ter um bom software de edição de vídeo para você poder analisar. Enfim, tem muita coisa interessante. Os testes, né, já são bem conhecidos, vários testes que a gente pode mensurar na nossa prática, mas os recursos tecnológicos eles tendem a cada vez mais fazer parte do nosso dia a dia. Não é ainda algo fácil, né? Não é ainda algo fácil, não é todos os treinadores que têm esse recurso, não são todos os clubes que têm esse poder aquisitivo. E aí é importante ter parcerias, né? Parcerias com biomecânicos. Lá em Fortaleza a gente tem parceria com um biomecânico muito, muito bom, um amigo nosso. E a gente, né, sempre que precisa, a gente recorre e consegue fazer algumas coisas, né, importantes para o nosso treinamento. Você trouxe essa GoPro que é super importante. Estou com um projeto que a gente leva pós-graduação pelo Brasil inteiro, inclusive em Fortaleza, com seu apoio lá no Clube Ideal. E no quinto módulo, se eu não me engano, o Thiago Ferreira, aqui em São Paulo, ele trouxe um aplicativo que é até gratuito para os alunos. Ele apresentou para fazer análise biomecânica. E um dos alunos, eu gravei até um podcast com o Henrique, relatando como ele executou isso. Ele pegou essa ideia, levou para o ambiente de trabalho dele, ele conversou com o gestor, com o dono da academia, falou: eu aprendi a fazer análise biomecânica, eu queria fazer uma parceria aqui com a academia, eu faço uma análise biomecânica gratuita, básica para os alunos, e eu não vou cobrar nada, só que aí depois eu vou vender uma mais específica e aí eu vou tentar rentabilizar com isso. O dono aceitou, porque está agregando mais um serviço, mais um trabalho para a academia, e praticamente os alunos adoraram e começaram a adquirir essa análise mais avançada. Então ele vinha, fazia uma análise básica, mandava para o WhatsApp do aluno, falava: você quer uma mais detalhada? É tanto. E aí o Henrique falou para a gente ali, nessa entrevista de podcast, que ele aumentou a renda dele em 30%. Então ele continua trabalhando na mesma carga horária, no mesmo local, só que ele introduziu um projeto diferente, uma análise biomecânica. Então, trazendo a tecnologia para dentro da borda da piscina. A gente vê a ginástica, a gente vê a musculação, o crossfit até, trazendo muita tecnologia, muito aplicativo. A gente vê, às vezes, a natação ficando um pouquinho atrás, demorando um pouco. Então, cabe ao profissional começar a se capacitar para introduzir isso no dia a dia dele, porque essa nova tendência não tem como voltar. Então, utilização da inteligência artificial, análise biomecânica, você consegue montar treinos pela inteligência artificial, mas não que a inteligência monte, você tem que treinar ela. Se você pegar, acho que todo técnico tem todo o seu treinamento, às vezes em arquivo, em Excel. Se você jogar para dentro da inteligência artificial, ela entende como que é o seu perfil de montar treino e ela consegue te auxiliar aí nessa montagem de treinos. E outra tendência que eu vejo muito forte é a parte mental. Hoje, essa preparação mental dos atletas é muito importante. E como conscientizar esse atleta dessa parte mental e como trabalhar a parte mental? Muitos atletas recorrem à parte mental, ao psicólogo, quando estão no fundo do poço, né? Então, assim, o psicólogo, ele é um membro da comissão permanente, né?
Então, muitas vezes as pessoas tratam os psicólogos como curandeiros, né? Eu tô com um problema, eu vou lá no psicólogo e tá resolvido. Só que é um trabalho a longo prazo também, como qualquer outro. Então, é importantíssimo, né? Uma coisa que a gente tem observado, eu particularmente comento com algumas pessoas ao meu redor, é que a gente tem visto muitos atletas dando tempo na carreira, né? Atletas de alto nível, como a Simone Biles, que teve um problema e que deu um tempo na carreira. Na natação a gente tem o Milak, que está afastado, né? A Ariane Titmus acabou de se aposentar, né? Atual campeã olímpica em várias provas. E lá atrás, né, nos anos 90, início dos anos 2000, a gente não via esse movimento dos atletas darem pausa na carreira, se recolher para tratar da mente, enfim. E eu vejo, né, que a grande mudança do mundo são as redes sociais, né? O fato de você ter que postar, você ter que mostrar a sua vida, isso gera uma autopressão de você estar sempre em excelência. Então eu acredito que o que mudou no mundo foi isso. E essa geração, né, ela precisa estar nas redes sociais, mas ao mesmo tempo as redes sociais são muito ofensivas. Então não é todo mundo que consegue lidar de uma forma saudável com essa situação. Então ter o trabalho, né, de acompanhamento mental com psicólogo, eu vejo que é algo fundamental, né, principalmente quando você chega num nível já considerável, né? Que as pessoas vão estar lá nas suas redes sociais comentando, né? E as pessoas sentem prazer e destilar ódio, né? E muitas vezes você leva para o seu coração aquilo ali. Num primeiro momento parece que não vai fazer mal, mas faz, né? Então a gente percebe que o mundo de hoje realmente a gente precisa ter um cuidado especial com a parte mental. Eu vou falar que eu já passei por isso, Jefferson. Eu, com o tamanho das minhas redes sociais, às vezes publicando, como comentei, algum educativo, o pessoal fala que não serve. Eu falo, a natação tá virando um circo, onde já se viu isso? E é impactante, sim. Então, às vezes você acaba absorvendo. E é engraçado, às vezes, alguns parceiros que entram com a natação criativa falam: posso colocar em colaboração? Vamos fazer junto? E aí a gente faz, e aí a pessoa começa a receber essa crítica e você vê que a pessoa não está preparada. Já muitas vezes tive que ligar para a pessoa, conversar, explicar, ou você vê que a pessoa começa a comprar brigas pelas redes sociais. Então, não é fácil, não é simples. E se a gente conseguisse colocar em porcentagem, que não dá para colocar em porcentagem, mas vamos fingir, o quanto você acha que numa prova, o quanto que é mental e o quanto que é técnico aí em porcentagem, se desse para a gente fazer? Eu diria que no dia D, o mental ele é preponderante, Durante. quase não sai. Mas no dia a dia também, porque manter o foco no dia a dia não é fácil, dizer os nãos, né? Negar muitas coisas que o atleta tem que negar. Mas eu até considero que o tripé, né, do talento é você ter o biotipo ideal para o esporte, você ter a habilidade motora para o esporte, aquela habilidade nata, né, que você já vem com ela, e a capacidade mental, né? Então, se você tem todas essas três condições, você tem um grande potencial para se tornar um grande atleta. Um dos meus atletas mais talentosos que eu já tive, ele não vingou porque ele não tinha essa capacidade mental, né? Então ele se auto-sabotava, ele procurava conforto no treinamento, ele não tinha disciplina de ter assiduidade. Então, isso aí meio que atrapalha bastante, né? Então, eu acredito que tem que ter, né? Tem que ter essa preocupação, esse caminho, né? Dentro dessa área. E hoje em dia, né? Não tem como fugir disso. Eu tive o Nicolas Santos sentado nessa cadeira onde você está aí. E ele teve uma fala que eu acho muito legal, que eu carrego para mim, que eu fiz essa mesma pergunta para ele. Ele falou: até um dia antes da competição, a parte principal é a técnica. No dia da competição é o mental. Então, tudo que você fez até um dia antes vale para a parte técnica. No dia, se você não tiver o mental, não vale nada que você fez da técnica se naquele dia você não está preparado. E aí ele até fala no Mundial que ele teve um impacto e ali ele percebeu que foi a virada de chave dele de começar a trabalhar mais o mental, que ele fala que foi onde a virada de chave para ele dar resultado por tanto tempo aí na natação. E você comentou desse caso, desse seu atleta que tinha super talento, mas não vingou. E como que fica esse lado como técnico para lidar com essa frustração? Porque você sabe, ele tinha capacidade, ele tinha aquele potencial, mas também é 50% do atleta, 50% do técnico. E você não consegue puxar aquele 50% do atleta. Como que lidar também com isso? A gente falou das frustrações das redes sociais, mas também tem a frustração do técnico, né? A frustração é gigante, né? Eu falo sempre, ele foi meu atleta mais talentoso, né? Poderia estar aí hoje tranquilamente nadando aqui no Sul ou até fora do Brasil.
Mas, infelizmente, né, se você não tiver ali todas as áreas que você controla trabalhando de uma forma disciplinada e constante, realmente não chega, né? Então, assim, não adianta ter talento, não adianta ter o biotipo ideal, mas se não tem essa capacidade mental de suportar a pressão do dia a dia. Porque competir é só a consequência da preparação, né? Então, você manter o foco diário, né, é que é difícil. Então, muitos se perdem nesse foco diário. Ah, treinei bem hoje, amanhã mais ou menos. Tal dia tem algum compromisso que eu vou faltar o treino, né? Às vezes está numa pegada boa, aí basta uma leve frustraçãozinha, aí já começa a dar passos para trás. Então, essa situação diária, né? Essa rotina diária de você se manter constante e sempre executando bem o treinamento, né? Tentando tirar o seu melhor a cada dia, é a parte mais difícil do treino, né? E o treinador, por mais que ele fale, por mais que ele esteja em cima, ele não é ele que toma as atitudes, né? Então, é a parte mais difícil, né? É seguir o processo, acreditar no processo e executar todos os dias da melhor maneira possível. E outro desafio que eu encontro, acho que você também deve encontrar nesse novo mundo que a gente enfrenta, é gerir pessoas. Hoje você está com o cargo de coordenador ali do Clube Ideal e você tem que gerir pessoas. Então, gerir professores, gerir técnicos. Como você fazer essa engrenagem fluir aí, fazer todos os atletas, todos os técnicos de todas as categorias, professores, estarem numa união e estarem falando a mesma língua ali? Precisa de muito respaldo, né? Não adianta você estar no cargo e você não ter respaldo de cima, né? Então o clube tem que abraçar a ideia, né? Tem que dar todo o respaldo para você trabalhar e tentar realmente buscar resolver as situações, problemas que você vai ter. Na parte competitiva, a gente fala uma linguagem muito mais próxima, né? Então o que se trabalha na base, né? Do infantil ao sênior, do master, é mais fácil de lidar. E esse link com a escolinha, né, é que é o nosso grande desafio, né, a partir do momento que a gente assumiu. E realmente a nossa ideia é criar um modelo de escola aquática do clube, né, onde realmente você tem um início, meio e fim, e que todos os professores estejam inseridos numa filosofia vertical, né, que realmente siga num propósito único. Então, isso é um processo, né? Que muitas vezes não é rápido, porque muitos professores estavam acostumados a trabalhar cada um à sua forma, e a gente vai ter que aglutinar todos esses pensamentos num só, né? Para que esse aluno ele tenha uma progressão dentro da escolinha, para que ele tenha possibilidade, caso ele queira, de ir para a equipe. Então, esse processo, ele é um processo que ele leva um tempo, mas que a partir do momento que ele começa a rodar, ele tende a se automatizar, né? E, logicamente, o clube tem que dar respaldo para a gente poder ter essas ideias inovadoras e realmente fica mais fácil da equipe acreditar, né? Quando o clube endossa ali tudo que você está trazendo como ideias e para tentar aplicar, né? De uma forma mais global. E esse desafio não é só do Ideal, não é só do Jefferson, não é só de Fortaleza, não é só do Ceará, acho que é um desafio do Brasil inteiro. Eu passo fazendo consultoria em diversos locais, fiz até entrevista recente com o Ken Sorge, lá do Curitibano. Eu fiz uma consultoria para o Clube Curitibano durante um período e o grande desafio também lá era esse casamento da parte formativa com a parte competitiva. Então não adianta um tá falando uma linguagem e aí a criança vai para competitivo, é como se ela estivesse em outro mundo, né? Ela É. pula e mudou. Ali eu falo, sei lá, foguetinho e jacaré, aqui eu falo streamline. Então tem que ser uma linguagem, tem que ser uma coisa contínua. Ah, eu já estou pensando a longo prazo, eu tenho que pensar a posição de cabeça, a respiração, qual que é a abraçada que eu vou ensinar. Não adianta você ensinar uma coisa e depois lá na frente mudar. Então acho que é um desafio. O Curitibano está fazendo isso com grande excelência, mas é um trabalho. A minha consultoria lá foi em 2022, se eu não me engano. Então, ó, 3, 4 anos desse trabalho. Quem já está lá de 2017. Então é um trabalho a longo prazo, como você disse. Não adianta eu querer mudar o mundo em 6 meses, um ano, é conseguir fazer essa transição. E aí, como conseguir fazer? E aí, hoje em dia, a grande tendência da natação, principalmente no formativo, é a parte lúdica, é a parte de jogos, é a parte de brincadeira, só que essa criança vai crescendo e também tem que conscientizar da parte de técnica, de resultado, como conciliar esse formativo, esse competitivo, esse jogo, essa brincadeira, esse resultado. Eu acho que tem que ser lúdico, né? Não pode deixar de ser. Tem que ter brinquedo, tem que ter brincadeira.
mas ao mesmo tempo tem que desenvolver os fundamentos, né? E eu acho que os festivais são boas oportunidades da criança se aproximar dessa área mais competitiva, né? Festivais internos, né? Sem a competição necessariamente como um fim, né? Ah, tem que ficar em primeiro, segundo, terceiro. Não, dá medalha para todo mundo, experimenta, né? Sente aquele friozinho na barriga de estar no festival. Traz um atleta mais experiente, com um know-how maior do clube para prestigiar, para ter uma fala, né? A gestão presente, os pais presentes, principalmente, né? Então, pode ser feito dessa forma, eu acredito, né? Os festivais, pelo menos um por semestre, né? A nossa ideia lá no ideal é que a gente consiga fazer um por semestre. A gente já tem lá no aniversário do clube em setembro, a gente sempre tem, né? Um evento que envolve todas as modalidades esportivas, mas para o ano que vem a gente já pretende fazer também pelo menos mais um no primeiro semestre. Então, tá aproximando essas duas realidades é importante para que a criança realmente vislumbre fazer parte da equipe. E lá no ideal a gente tem uma característica interessante, que tem uma piscina em cima e uma piscina embaixo. A gente brinca que é o ideal de cima e o ideal de baixo. O ideal de cima é só a escolinha, o ideal de baixo são as equipes, né? Então, existe um distanciamento. Então, a ideia é que realmente tenha mais movimento, né, entre essas duas piscinas, e eu acho que os festivais é um bom caminho para isso. Até uma das estratégias que eu já fiz em algumas consultorias é, às vezes, levar o professor ministrar treino e o técnico ministrar aula no formativo, porque às vezes um tem que conhecer o mundo do outro. Ah, mas esse aluno não está chegando preparado, não está chegando com a técnica, eu tenho que ensinar aqui no competitivo. E aí o cara do formativo fala, ah, mas ele exige essa técnica, não é possível. Porque lá atrás o aluno vinha 2, 3 vezes por semana no formativo. Hoje é raro um aluno vir mais que uma vez por semana. E aí ele falta, o período é curto, às vezes ele fica com alguns gaps. Então, esse profissional enxergar a realidade de cada um e ter essa comunicação. E ele também entender o resultado dele lá no futuro. Eu, por exemplo, já fiz isso em alguns clubes, que às vezes a gente passava alguns alunos para o competitivo que não tinha tanta qualidade, não tinha tanta técnica, e você via ali depois como, e não que ele atrapalhava, mas como ele dava um pouquinho mais de trabalho perante o treinamento. Fala, olha, eu coloquei aquele aluno, faltou aquela base, eu estou prejudicando, eu podia ter melhorado. Então, ele enxergar o resultado do que ele está fazendo lá na frente. Às vezes, essa troca entre os profissionais é importante, porque cada um fica no seu mundo e não vê os benefícios, as dificuldades, o que interfere o trabalho dele lá no futuro, o que interfere o trabalho dele lá atrás, a exigência que ele está fazendo. Então, essas trocas são importantes. E você vem, Jefferson, com a Force Win, com a sua empresa aí tentando até fortalecer e auxiliar esses profissionais, você dá mentoria, você entrega planilhas, o que essa empresa vem também facilitar nesse processo, desde o formativo até o competitivo? A gente tem dado aí o caminho das pedras para treinadores iniciantes, né? Então, o foco da nossa mentoria é aquele futuro treinador que acabou de sair da faculdade, é aquele treinador que começou a ser treinador, mas ainda se vê um pouco perdido, com muitas informações, não tem um norte. Então, a mentoria ela é muito focada no treinador iniciante, né? Então, a gente já teve 3 turmas, né? A gente pretende fazer mais uma turma esse ano, a 4ª turma. Tem sido legal a troca, né? E a gente acredita que, tendo passado por várias situações, né, durante essa trajetória de treinador, a gente consegue trazer situações, problemas que a gente passou, né, e como a gente resolveu no transcorrer dessa trajetória. Aliado a muito conhecimento teórico, né, muitos conhecimentos que a gente realmente adquire ali na parte científica, trazendo para uma prática, né, de resolver problemas e de dar um norte para eles realmente encurtarem esse caminho, né? Então, tem sido legal, né? E tem sido focada realmente no treinador iniciante. Eu brinco muito, se na minha época eu tivesse essa oportunidade, tivesse um mentor para me ajudar, para tomar alguns caminhos, a gente caiu muito, errou muito, e esse caminho deveria sim ter sido encurtado. Se lá atrás tivesse isso, então hoje esses profissionais têm essa oportunidade. Você comentou durante ali que você falou dos festivais, que a importância desses festivais e trazer atletas de ponta, atletas, e eu percebo uma dificuldade que a gente tem aqui no Brasil de criar ídolos, ou até
aproveitar esses ídolos. O Brasil tem inúmeros atletas com alto rendimento, com muitos bons resultados, que com o tempo eles ficam até esquecidos. Às vezes a gente até pergunta para as crianças quem é Gustavo Borges, quem é Ricardo Prado, às vezes até mesmo César Cielo, tem criança que não sabe o que é, e a gente deveria aproveitar mais. Eu, por exemplo, estou dando um grupo de estudos que a gente dá uma aula online a cada 15 dias, que a gente tem 6 países diferentes, a pessoal fazendo essa mentoria nossa, e até o pessoal da Bolívia entrou em contato comigo para levar o Nicolas Santos para a Bolívia. E a gente vê aqui o Nicolas palestrando bem pouco, sendo utilizado pouco, e é um grande nome internacional, foi o atleta mais velho a ganhar medalha, então tem muito a agregar, e a gente não tem essa criação, fazendo essas crianças terem esses ídolos e quererem ser que nem eles, né? Isso é uma dinâmica cultural, né, no Brasil, né? Então a gente vive praticamente uma monocultura de esporte, né? Onde o futebol, pelo menos lá em Fortaleza, os nossos programas esportivos é 99% futebol. Até na pré-temporada, né, quando o futebol ele não está ativo, eles inventam reportagens, né, só para mostrar futebol. E aí fica todos os outros esportes brigando ali por 1% de visibilidade. Então, você ser de outro esporte já é difícil, né? Já é complexo. E acaba que somente as pessoas que praticam aquela modalidade é que vão, de repente, ter algum conhecimento, né? Daqueles atletas que fizeram história. E eu percebo que até os próprios praticantes daquela modalidade não sabem quem são aqueles atletas do passado, né? Realmente, se a gente falar do Ricardo Prado hoje, para a geração que está nadando hoje, poucos vão saber quem foi, né? Acho que do Gustavo Borges para cá, eles devem saber de alguma coisa, mas para trás eles acabam não sabendo, né? Eu gosto muito de história, adoro conversar história, né? Então, nas disciplinas que eu ministrava na faculdade, eu gastava muito tempo falando de história, porque eu acho que a gente precisa saber realmente a história da minha cidade, do meu estado, do meu país, internacional, né? Quem foram os maiores nomes. Mas realmente é um problema cultural no Brasil. A gente não dá muito valor aos nossos ídolos. E muitas vezes coloca defeitos, né? O atleta foi lá, pegou uma final, ficou em oitavo, e aí as pessoas dizem, fazem pouco caso de uma final, né? Achando que tinha que ir lá e ganhar de qualquer jeito, sem saber as condições que ele teve para chegar lá. E muitas vezes o fato dele ter chegado lá foi um heroísmo absurdo, né? Nas condições que ele tinha de treino. E é isso, né? É uma cultura, infelizmente, que não tem valorizado, né? Os atletas. A gente vê títulos de matéria assim, ficou apenas em terceiro lugar. Se a gente falar terceiro do mundo inteiro, quantos nadadores tem no mundo? Então, feito, né? Ainda mais com a estrutura que a gente tem no Brasil, às vezes é um feito essa pessoa estar em terceiro. E você comentou que você acompanhou muito o Altamir. Então, como foi essa transição de ser um atleta olímpico, ter saído de Fortaleza, ter reconhecimento internacional e depois voltado? Como você enxergou até isso para a criação de novos atletas na cidade? Foi um impacto muito positivo para Fortaleza, né? Para o ideal, principalmente. Abriu muitas portas, né? O clube começou a enxergar a natação com outros olhos, né? A gente tem a sorte de ter um vice-presidente que é nadador, né? Então isso também abre muita porta. Mas a natação do Ceará como um todo foi um momento muito rico, né? E o Altamir, ele voltou, muitos achavam que ele tinha voltado para encerrar a carreira, e ele ficou ali ganhando medalhas em todos os brasileiros absolutos durante 2 anos, beliscou ali a vaga olímpica, né? Chegou aí para o Mundial, foi para a PAN. Então, assim, muitos que achavam que ele vinha para encerrar, viram um Altamir muitas vezes liderando, né? O ranking brasileiro ali nos 200 livre, brigando ali com o Léo de Deus nos 200. Então, a gente teve ali 2 anos, de 2022 e 2023, em alto nível, né? Participando de competições internacionais. Então, isso, quer queira, quer não, faz brilhar os olhos de quem está perto, né? Então, para quem está perto, quem esteve junto desse processo, foi bastante motivador, né? Para mim, né, nem se fala, né? A gente começou a participar de eventos fora, começou a ser mais reconhecido, tivemos muitas trocas, né? Então, foi um período muito rico, né? Esse período aí de 2022 e 2023, principalmente. E para quem está do outro lado, quer saber um pouco mais do Jefferson, onde achar, até saber sobre a Force Win, o que que é, quais são os projetos, agora é a hora do jabá, Jefferson, o pessoal conhecer um pouco mais do seu trabalho. Bom, a gente tem, além de head coach e coordenador lá do Ideal Clube, né? A gente tem a Force Win Performance, né? Que é uma empresa voltada para vendas de serviços, né? Inicialmente o foco era serviços, então a gente tem a consultoria, né?
que é uma mistura de híbrido com presencial. A gente faz 3 aulas presenciais com o cliente, identifica ali o que, que ele tem para melhorar, o que, que ele tem de bom, e aí a partir daí ele segue uma planilha, né? Essa é a nossa consultoria. O treinamento online, que é literalmente a gente manda o treino, né? O programa de treino totalmente à distância. Esse tipo de serviço, né? O aluno ou o cliente, o atleta, ele tem que ter uma certa vivência de natação para ele poder entender o treinamento, poder seguir a distância com eficácia, né? Então não é indicado para a pessoa que quer aprender a nadar. A gente nunca engana ninguém. Esse tipo de serviço a gente não oferece. Então, se quer aprender a nadar, precisa de um profissional em loco. E um dos serviços da gente é o treinamento personalizado presencial. Logicamente, pela demanda de tempo, a gente não consegue ter muitos alunos de presencial, né? Então, a gente é treinador do ideal, né? Tem a coordenação. Então, a nossa brecha de tempo não é tão grande para ter tantos alunos de presencial, mas a gente tem, né? E a mentoria, que é esse programa de formação de novos treinadores, que a gente já abriu 3 turmas e que pretende até o final do ano ter a 4ª. Então, a gente ataca nessas 4 frentes em serviços, né? Mentoria, consultoria, assessoria online, treinamento personalizado presencial. E de um tempo para cá, a gente começou a vender produtos também, né? O nosso site, fosswinperformance.com, ele é só de produtos, né? Então, a gente tem investido bastante nessa parte de produtos. Hoje mesmo está tendo um evento lá no Náutico, né? Lá em Fortaleza, o Campeonato Brasileiro Master, e a gente está com uma tenda lá vendendo produtos, né? Então a gente tem o e-commerce, que é o site, e a gente está itinerante também nos eventos de natação aí pelo Brasil afora. Jefferson, agradecer muito a sua presença. Você quer saber mais sobre esses projetos do Jefferson? Eu vou deixar o card aqui no final da entrevista anterior que a gente fez, que ele explicou o que é cada projeto, como você consegue melhorar aí o seu trabalho, a sua eficiência. Se quiser fazer parte dessas mentorias, desses trabalhos de consultoria, vale a pena assistir essa entrevista. E para a gente caminhar para o nosso fim, agradecer também os nossos parceiros, a Flote, materiais de natação, que auxilia, tenho certeza que o Jefferson já utilizou materiais da Flote, super duráveis, a gente compra uma vez só. Eu gosto muito da nadadeira da Flote de borracha, que não machuca o pé, como algumas marcas por aí, super confortável, preço super acessível. Corre no site da Flote, tem cupom de desconto, fala que você ouviu a Natação Criativa, que você consegue um cupom de desconto. Plataforma Educar, com mais de 200 cursos para você estudar onde quiser, como quiser e quantas vezes quiser, tudo com certificado. O aplicativo da SwimTrack, que te auxilia no monitoramento do seu aluno. Faça avaliação pedagógica, aeróbica, anaeróbica, mande vídeos, faça chamada, tudo com o seu logo, com o seu nome. O cliente vai achar que o aplicativo é seu, você vai agregar valor. Para você que é personal, gestor, trabalha em clubes ou academia, introduza o preço de 1 ou 2 alunos no máximo. Sobrasa, trabalhando a prevenção aquática aí na sua região. Então, seja voluntário Sobrasa, acesse o site, preencha o cadastro e receba um kit gratuito aí na sua casa. A Raizo, nova metodologia no mercado, trabalhando gamificação dentro da piscina, nova tendência para você motivar e engajar os seus alunos. Acesse o Instagram da metodologia Raizo, Raizo com Y, e saiba tudo que essa metodologia tem metade do preço do concorrente. Você que estava à procura de uma nova metodologia, acabou de achar. E a WL Salvamentos Aquáticos, que leva profissionais capacitados para a sua região, seja academia, clube, até mesmo condomínios, porteiro, segurança, salva-vidas, bombeiro, recepcionista, o que você precisar, profissionais já capacitados para trabalhar no dia seguinte na sua empresa. Ligue para 11 982 71 5497 e tenha o contato da WL Salvamentos Aquáticos. Então, agradecer muito a sua presença. Se você ficou até o final, compartilhe essa entrevista com alguém que está precisando ouvir. Tenho certeza que você pensou em alguém. Manda mensagem, fala, olha, vi essa entrevista e pensei em você, sei que vai contribuir muito para o seu crescimento profissional. Ative a notificação, siga o canal e, claro, vote na Natação Criativa, que estamos concorrendo ao melhor podcast 2025 na seção de esporte. Vote em mim e a gente vai fazer diferença. Estamos entre os 10 melhores podcasts do Brasil e agora a tendência é ser o melhor podcast, como o Jefferson falou, vencendo do futebol. Então, a maioria dos canais ali que estão concorrendo é futebol. Até na primeira fase eu fiquei em segundo. O primeiro foi de futebol, com 3 vezes mais votos do que a natação criativa. Mas a gente vai reverter esse jogo e agora nessa fase final a gente vai mostrar a força da natação. Você que é nadador, técnico, amante da natação, vote lá. Então, Jefferson, muito obrigado e até a próxima entrevista, que já é a segunda e está virando lugar VIP aqui para você, né?
Bom, eu agradeço muito, Renato. É sempre um prazer estar falando de natação. Quantas vezes você me chamar, a gente vai fazer o esforço para vir. E eu espero que o que a gente trouxe aqui, né, realmente sirva para as pessoas que gostam de natação e que, enfim, o conteúdo seja agradável, né, e que traga aí bons ensinamentos. Então, muito obrigado para você aí do outro lado. Até a próxima entrevista. Fica com Deus. Valeu.